Presidente, assim, a gente acompanhando assim, os dados, né, desse programa, importante programa Minha Casa Minha Vida, que foi constituído desde 2009, a gente observa que, em média, nós tivemos um gasto de 11 bilhões, né, uma aplicação de recursos de 11 bilhões ao ano. E o orçamento para esse ano foi de 5,2 bilhões, e o que foi liberado efetivamente, como foi dito pelo próprio ministro aqui, 3,9 bilhões. E para o ano que vem, nós temos aí a previsão orçamentária de em torno de 2,2 bilhões, o que é um absurdo, porque às vezes até, presidente, a gente fica discutindo com os ministérios que às vezes não são os responsáveis, né, por um problema. O que eu fico analisando aqui, outro dia eu estava numa audiência pública discutindo com o presidente do Banco Central a questão das operações compromissadas, que, com pagamento de juros para bancos, consomem do recurso do Tesouro Nacional mais de 80 bilhões por ano. E aí a gente fica discutindo aqui que não tem 11 bilhões para aplicar, né, num instrumento importante de uma política pública, que é a questão habitacional, e além do que, efetivamente, em vez de ir para o caráter especulativo, que não gera emprego, efetivamente para aquecer um importante mercado, que é o mercado da construção civil. Então, primeiro, né, essa indignação, porque a gente fica conversando com quem não tem essa culpa, essa responsabilidade, que eu tenho certeza que gostaria de ter a média de 11 bilhões para estar aplicando. Mas eu quero aqui, e as perguntas que foi colocado pelo ministro, primeiro, se o ministro tem a convicção de que os 615 milhões para efetivamente cumprir aquilo, pelo menos, que está em andamento, foi garantido efetivamente, né, esse repasse, visto que até agora, formalmente, isso não aconteceu. Segundo, se o ministro não considera um retrocesso a gente ter aí apenas esses 2,2 bilhões aplicados, aí, previsão para o ano que vem, com relação à política habitacional do país, né? Então, a opinião dele, se isso não é um retrocesso, visto que nós temos uma dinâmica muito maior nos anos anteriores, né? E também que o ministro pudesse colocar dentro desse contexto que nós temos aqui hoje, né, como é que fica a questão das faixas, né, a faixa 1, a faixa 1,5, a faixa 2, se nós teremos dentro desse contexto um tratamento diferenciado, né, se o Ministério tem um tratamento diferenciado para essas faixas. Deputado Elias Vaz, agradeço a oportunidade, os questionamentos. Realmente, quando a gente olha a média de execução do programa e olha o que está previsto, a diferença é muito grande, mas temos que lembrar que estamos em um outro momento. Realmente, a situação orçamentária e financeira do país no passado era uma, a atual é outra. Estamos trabalhando para que isso possa, no curto prazo, voltar a ter uma disponibilidade. Todo o esforço da equipe econômica e do governo federal é para que a gente possa empreender reformas e que aumente esse espaço, justamente para poder fazer esses investimentos, como no passado foram feitos, mas a gente quer fazer isso de uma maneira muito responsável, para que a gente não descuide da questão fiscal ao tentar fazer as políticas públicas. É um equilíbrio muito difícil, uma balança que você tem que fazer um investimento público, fazer a política pública, mas, ao mesmo tempo, não descuidar das contas para que a gente possa ter isso de maneira sustentável. A gente quer poder continuar fazendo investimentos, não só em habitação, mas em saneamento, em mobilidade, em todas as áreas que estão sob a responsabilidade do governo, de uma maneira muito sustentável. Então, eu entendo que essa é a dificuldade, é um momento e um período que a gente está adaptando as contas e abrindo espaço para poder fazer esse investimento, momento, inclusive, que eu aproveito aqui para parabenizar a Casa pela aprovação da reforma da Previdência e também pela forma republicana que tem olhado as outras reformas, que são tão importantes aí para poder abrir justamente esse espaço orçamentário e financeiro. Em relação aos 615 milhões, a informação que temos da tramitação dos PLNs é que o 48 vai ser alterado a fim de conseguir manter pelo menos os 615, 620 milhões nas ações orçamentárias do Minha Casa Minha Vida. Isso vai garantir que a gente possa executar todas as unidades que estão em construção. Então, assim, isso já veio da questão da liderança do governo, das conversas, inclusive, com os autores dos PLNs. Acho que está bem alinhado. Mas eu peço atenção de todos. É importante, aqui todos nós defendemos a habitação, mas até onde fui informado está bem encaminhado. Acredito que a votação está marcada para amanhã, né, no caso, amanhã, quando isso vai acontecer, e o PLN 48 vai manter aí os 615 milhões para a habitação.
Se é um retrocesso habitacional, eu acho o seguinte: claro que ter mais recurso é muito bom, a gente queria poder fazer mais, entregar muito mais unidades, mas a gente precisa fazer isso de uma maneira responsável. Eu não posso olhar só para o meu umbigo, que eu estou preocupado com a habitação, com as políticas do Ministério do Desenvolvimento Regional, e esquecer que a Esplanada tem seus 22 ministérios e que o governo federal tem que dar conta de tudo e que o pote é o mesmo. Então, as moedas de ouro saem do mesmo lugar e têm que ser bem distribuídas. A definição e a gerência disso não cabe ao MDR, cabe à Junta de Execução Orçamentária, condução do Presidente da República. As prioridades são inúmeras, a gente, às vezes, só consegue olhar um horizonte limitado da sua visão, a gente não consegue ver todo o horizonte, e eu estou satisfeito que a gente possa manter a execução dessas 233 mil, porque, como eu disse, muitos contratos foram firmados, há um número expressivo de unidades que estão em construção, o movimento que foi, inclusive, encampado pela economia, da gente poder utilizar o FGTS exclusivamente para poder fazer os financiamentos da faixa 1,5 e 2, possibilitou que todo esse mercado não fosse atingido pela escassez de recursos do OGU. Então, a gente conseguiu dar uma vazão maior para essas faixas, e o nosso objetivo está sendo trabalhado para que a gente tenha uma meta, pelo menos, aí de umas 400 mil unidades para o ano que vem, nas faixas 1,5 e 2, mais essas que estão em construção. Então, tem um estoque grande que está em execução. Claro que vamos batalhar para o orçamento adicional, mas tem que batalhar com esse senso crítico que tem saúde, tem educação, tem áreas tão importantes aí para o governo, e que, enquanto a gente não tiver um incremento da receita, um aumento significativo que dê esse espaço, os investimentos ficam comprometidos, e a gente tem que saber lidar com essa situação com todos, como parceiros. Isso que nós somos, os 22 ministros, tem um olhar muito sensível à pauta do outro, sem que a gente só olhe para nós mesmos e esqueça que tem aí pastas tão importantes. Mas é claro que a gente espera que logo a economia tenha um aquecimento, que a receita pública aumente, que o espaço fiscal permita um investimento maior, mas eu vejo como uma posição muito madura e responsável do governo, falar assim, olha, é isso que eu posso garantir. E tudo que o setor nos pede é previsibilidade. Ele fala, ó, melhor você me falar que pode fazer 10 e fazer 10, do que falar que pode fazer 100 e não me entregar. Então, acho que é esse o ponto. A gente está aqui com isso está garantido, os empreendedores, os construtores podem ficar tranquilos que as obras que estão em execução, a gente vai ter o recurso, vai ter o financeiro, vai ter o orçamentário, e conforme a situação for melhorando, a gente vai incrementando e colocando mais. Estamos trabalhando num novo sistema, num novo modelo, para que a gente possa resolver de outras formas, talvez com um custo um pouco mais baixo, justamente pela situação orçamentária que a gente se encontra, mas estamos trabalhando para, assim, a política de habitação e interesse social é uma preocupação. É uma preocupação do governo, do presidente, tanto é que ele foi agora em Campina Grande entregar um conjunto habitacional gigantesco, 4.100 unidades, um conjunto grande que, assim, é uma cidade. Então, é algo que já o mobiliza, já o sensibiliza, a gente sabe da preocupação, mas ele tem tantas outras preocupações que a gente tem que ter essa compreensão também, que, infelizmente, não é só a habitação, e mesmo dentro do MDR, são 8 políticas nacionais que a gente tem que dar conta, e o orçamento ele é limitado para todos. Então, a gente está tentando, aí, de maneira bem responsável, fazer com que todas as políticas públicas possam caminhar, mesmo que num ritmo um pouco mais lento, mas que a gente não comprometa nenhuma de forma definitiva. Quanto às faixas, o entendimento do MDR é que existe uma parcela da população que não tem condições de financiar. Ela realmente precisa de um apoio, que é essa faixa, essa primeira faixa, que hoje é a faixa 1, a gente pensa em reduzir um pouco até 1.200, que seriam aquelas famílias que não têm condição de financiar e que você realmente vai repassar e transferir o recurso para que ela possa adquirir, construir ou reformar seu imóvel. Esse é o primeiro ponto. A segunda faixa são aquela fatia da população que tem condições de fazer um financiamento desde que sejam em condições diferenciadas e facilitadas, que é onde entra o desconto, tanto do complemento da entrada quanto do equilíbrio nos juros, para que ela possa fazer um financiamento, mas tenha parcelas mais módicas que caibam dentro do seu orçamento, que é o nosso pensamento, aí entre R$ 1.200 e R$ 2.000, são famílias que, historicamente, pelos dados que nós temos, conseguiram acessar um financiamento e têm esse trabalho. A partir de R$ 2.000 até R$ 4.000, a gente percebe que são famílias que já conseguem fazer um financiamento, estão quase
avançando no mercado, no crédito imobiliário normal, mas ainda precisam de um pequeno auxílio. Então, aí a nossa ideia é continuar dando um certo subsídio, mas um pouco menor, para que a gente possa atender prioritariamente aquela faixa anterior de R$ 1.200 a R$ 2.000. A partir de R$ 4.000, com as mudanças que foram empreendidas, tanto pela Caixa Econômica, pelo Banco do Brasil, que reduziram as taxas de juros, isso já está conseguindo possibilitar que essas famílias acessem o crédito do mercado sem uma necessidade adicional. Então, são políticas que estão sendo somadas, é uma sinergia entre o mercado imobiliário diretamente, com a ação que a Caixa Econômica está fazendo, e essa reformulação das faixas, ajustando os limites e alguns dados de taxa de juros, tanto nominal quanto a taxa de equilíbrio, para que a gente possa utilizar de maneira mais eficiente o recurso do FGTS, mas, repito, o objetivo do MDR é atender aqueles que mais precisam, a faixa de renda mais baixa. O programa habitacional de interesse social é para as pessoas, não é para as empresas, nós temos isso muito claro. Então, assim, toda a reformulação que está sendo feita, temos que também ter a consciência que as empresas precisam poder fazer com condições, senão ninguém faz. Não adianta eu deixar o mercado tão restritivo e tão pouco atrativo que eu não vou ter produção. Então, é essa balança, esse equilíbrio entre garantir que as condições do programa sejam favoráveis aos empreendedores, incorporadores e construtoras, para que seja atrativo que elas produzam, mas lembrando sempre que o objetivo da política pública é o cidadão. Então, a gente quer atender o cidadão, as empresas, cria meios para que elas possam fazer, mas não é o nosso foco, de forma alguma. Então, pode ficar muito tranquilo, deputado, que o nosso objetivo é cuidar, primeiro, daqueles realmente que não podem acessar o mercado, não podem acessar financiamento, para aqueles que podem dar condições que caibam no bolso, nas parcelas, levando em conta que, quando a pessoa muda para o Minha Casa Minha Vida, ela acaba não lembrando que vai ter que pagar luz, vai ter que pagar água, que muitas vezes ela mora numa situação de irregularidade que ela acaba não pagando, e isso conta no bolso, conta no orçamento. Então, todo o detalhamento está sendo feito nesse sentido. Eu acho que, espero ter atendido aí, respondido aos questionamentos, e agradeço a oportunidade.